Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Lucas, vou estar fazendo um tutorial sobre o robô termômetro na configuração da entrada, tá bom? Vou falar um pouco sobre a temperatura de entrada, a temperatura de saída e a depreciação. A temperatura de entrada vai ser o ponto no qual você vai executar a ordem. Então, você vai ter um misto de players, alguns você vai ter indo a favor, alguns você vai ter querendo contra aqueles players, e no tutorial de players eu talvez pincele um pouco mais sobre isso. Então, resumindo, quando essa temperatura chegar no número 21, ele vai estar executando a sua ordem. Então, como que você pode estar escolhendo? Quanto menor o valor da temperatura, que seja 10, você tende a estar pegando o primeiro movimento, tá? Quanto maior o número da temperatura, você vai pegar um movimento mais forte. Então ele vai te deixar de fora de alguns movimentos mais fracos, tá? Mas você vai acabar pagando um pedágio de alguns pontos para pegar o movimento. Porque todo movimento de tendência, ele começa talvez ele começa fraco e depois vai se tornando forte. Toda a tendência, a gente nunca consegue saber depois que a tendência está acontecendo se ela foi uma tendência forte ou uma alta. Só a gente só consegue saber depois que ela aconteceu, tá? Se você deixar numa temperatura pequena, você vai conseguir pegar sempre o início desse movimento, ao risco em que você vai acabar pegando o início do movimento e alguns movimentos não vão ser grandes movimentos. Então você pode entrar e pode estopar, pode entrar e pode estopar. Você pegar longo, o movimento pode ter andado bastante, você pegar ele no final, talvez do movimento, tá? O que a gente sugere, uma padrão, é 21, é o que a gente usa, tá bom? Por vários dados, a gente acredita que 21 seja uma temperatura boa. Mas aí cada um pode estar observando o mercado e a temperatura e sabendo qual definir. A temperatura de saída segue a mesma lógica. Então, se ele entra no 21, quando essa temperatura chegar no 9 ou menos, ele vai te estopar na operação, tá bom? Então, do 21, quer dizer o quê? Que os preços estão montando posição. Quando eles estiverem diminuindo posição, quer dizer que a temperatura está caindo. Se a temperatura está caindo, quer dizer que o movimento está ficando mais fraco. Então, ele vai te estopar em 9, tá? Você pode também aumentar a temperatura de stop. Talvez quando chegar em 15, você pode estar estopando, tá? A desvantagem qual é? É que o mercado, queríamos nós que ele subisse em linha reta ou caísse em uma linha decrescente, mas não, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Se você deixar o stop muito justo, pode ser que você seja estopado nesses movimentos mais curtos, tá bom? Então, o que o Fabrício nos recomenda é que a gente sempre use a temperatura 9. Então, e a depreciação é o quanto que você quer que esse número 9 vai subindo de tempo em tempo, tá? Coloquei uma planilha aqui. Então, se eu colocar uma saída 9 e uma depreciação a 3, que é a padrão, depois de 30 minutos da operação, a sua saída passa de 9, ele vai sair na temperatura 12. Depois de 60 minutos, 15 e depois de 90, 18. Por que isso? Vamos supor que você tenha um movimento como grande, um movimento que aconteceu, e esse trade está longo, então quer dizer que o mercado estava andando a seu favor. Então é como se você estivesse subindo um stop móvel, quando você não precisa esperar o mercado, os players enxugarem a posição para você estar estopando. Então você vai subindo e se o mercado voltar, você ficou na posição por 60 minutos. Quando ele voltar para 15, ele vai te estopar, não precisa esperar chegar no 9. Tá joia? Então, essa é a configuração da entrada. Temos mais vídeos explicando e esclarecendo dúvidas.